Fala galera, chegamos ao nosso terceiro Papo Galado, podcast agora num estúdio novo, um estúdio profissional da Showtime aqui no Tirol, mas para termos essa oportunidade de gravarmos o programa no estúdio profissional, temos um custo. Então você que acredita no trabalho deste eterno repórter que vos fala, que há 16 anos milita neste jornalismo independente e cultural, sem tirar de dentro. Você que acredita no trabalho da gente, nesse projeto do podcast, colabore com a gente, vou deixar o Pix aqui embaixo. Ou então, dê aquela forcinha, se inscreve no canal, ou deixa o like no vídeo. É certinho? Quero agradecer muito a quem já acreditou na gente, que foi o nosso primeiro convidado, Amir Trajano, ministro do amor, o dono do Cabaré Senzala, foi nosso primeiro convidado, gostou do papo, gostou do projeto, e decidiu patrocinar a gente, claro, não cobre todos os custos aqui do estúdio, mas valeu demais a mim. E também é o nosso editor, Paulo Lima, o grande borracha, que na parceria edita com toda a maestria esses nossos vídeos. Agora, sim, aqui do meu lado, o homem, a lenda, o mito, Joselito Miller, de volta aqui ao estúdio. E aí, boy? Muito feliz por ter retornado aqui depois dessa ausência injustificada, que eu não vou nem dizer onde é que eu estava. Deve estar constrangimento. Sofreu um baculejo da polícia na vez passada e não conseguiu marcar presença. E agradecer agora também a presença da nossa convidada maravilhosa, terapeuta tântrica, vamos tentar tirar todas as dúvidas sobre o Tantra, Mara Maia. Muito obrigada pelo convite. Hoje à tarde vai ficar para a história, minha gente, porque aqui em Natal, se falar de Tantra assim, num papo galado, é um tema inédito. Tema polêmico, envolve muitos tabus. Muitos. Um tema, às vezes, um pouco delicado, mas muito gostoso, né, para muita gente, né? Na realidade eu falo mais, eu acho que é necessário. É? Necessário. Eu acho que a gente tem que olhar para a sexualidade de uma forma muito mais amorosa do que costumamos, né? E muito mais amorosa também na forma de ensinar, né? Porque, infelizmente, a gente não tem não se ensina sobre sexualidade, não se ensina sobre prazer, não se ensina sobre sexo, né? Aí a gente vai para as pesquisas, porque, como você falou no início, existe muito tabu para se falar sobre, né? Então a gente vai ali na cocota, na escondidinha, para ninguém saber o que você está vendo, o que você está querendo saber. Por quê? Porque até os papos, né? Esses papos galados entre homens e mulheres e nas mesas não se leva a sério, mas é muito sério. Você ter consciência do prazer, você ter consciência do seu corpo, né? Hoje a humanidade, o ser humano, ele perdeu o corpo, né? A gente não se conecta mais com o nosso corpo, né? Se em algum momento a gente se conectou, isso já foi perdido há muito, né? Então, vai-se para esses relacionamentos, como estão hoje. Eu falo porque eu trabalho tanto com casal, trabalho com mulheres, e a queixa é sempre a mesma, né? As queixas são muito recorrentes, exatamente sobre o sentir. Então, é uma dúvida que acha que não sente orgasmo, ou nunca sentiu, vamos para a parte masculina, são os homens que estão insatisfeitos, não sentem, então o sexo é muito rápido, não tem mais aquela conexão, não sente mais como antigamente, né? A gente vai se distanciando, né? A gente vai se distanciando e vai chegando a um ponto, como já aconteceu, de um homem ejacular e ele nem sentir que está ejaculando, de tão desconectado que ele está do corpo, né? Então, realmente é muito doloroso para esse homem. Então, a gente vai reconectando, a gente vai voltando através de respiração, através de meditação, para que ele volte a sentir. Mara, assim, para que a galera tenha já uma noção desde o começo desse papo galado, o que é o Tantra? Vamos lá. O Tantra, ele é uma filosofia, né? É uma filosofia matriarcal, é uma filosofia desrepressora e sensorial, né? Para o Tantra, existem duas forças, que é a força da Shakti, que é a força feminina, a energia feminina, e a do Shiva, que é a energia masculina, né?
Então, a gente entende que são duas forças que têm que estar ali em equilíbrio, porque nós somos 50% feminino, 50% masculino, porque nós temos pais e mães, né? Então, a gente tem essas duas energias. E aí, a gente tem que estar para o Tantra, essa conexão com essas energias, com essas forças, em equilíbrio, né? É a nossa busca. Então, a gente tem que estar sempre em conexão com essas energias. A gente utiliza o corpo, né, para a gente se conectar. E o Tantra é isso, você utiliza dessa conexão com o seu corpo. Para quê? Para você se conectar com a sua energia sexual, que é a energia Kundalini, né? Kundalini é a nossa energia sexual, que normalmente ela está adormecida na base da coluna. É uma energia que ela sobe, isso a gente sente através das meditações. A base da coluna seria o quê? O cóccix? Aqui no períneo, E aí você começa a movimentar essa energia para que ela suba, né? E alinhando todos os chakras e tal. Eu digo muito, o Tantra, para quem não conhece, para quem nunca sentiu, para quem nunca viveu, fica confuso, né? Eu estou fazendo um desenvolvimento tântrico agora, um curso, que eu conversando sobre o que nós íamos desenvolver no curso. E depois que nós fomos para as práticas, né, práticas e meditações, que são meditações ativas, não é aquela meditação que você senta e fica ali, pá. A menina que está participando, ela falou, nossa, agora eu entendi. Porque quando a gente vai explicar sobre o Tantra, que é o Tantra, né? Pois é, essa explicação que você está dando aí, eu acho que ainda, mesmo assim ainda vai ficar confuso para quem... Mas a gente vai chegar ainda na coisa mais prática. Isso. Como são as sessões, isso. Como se dá tudo. É por isso que eu estou te falando. O Tantra, ele é muito filosófico, né? Existe... É muito da prática, do sentir. Exatamente. Quando você vai lá, lê o Tantra, toda aquela conversa, todo aquele... Você acha confuso, realmente. Mas quando você vai para as experiências, tá? Que não é só a massagem tântrica. A massagem tântrica, eu digo que ela é uma porta. Todo mundo quer ter a experiência da massagem tântrica, né? Mas poucos têm a coragem, porque o Tantra não é para quem tem vontade, é para quem tem coragem mesmo. Porque às vezes a pessoa vai falar assim, eu quero receber uma massagem tântrica, eu vou gozar horrores. Eu digo, não é bem assim, não crie expectativas, tá? Por quê? Porque às vezes vem uma frustração, porque você se conecta com uma dor profunda que você tem ali. Porque tudo está no nosso corpo. Então, na massagem tântrica, às vezes a gente se conecta com uma emoção tão profunda que você não estava nem esperando que aquilo ali. E a maioria das pessoas também, eu acho que relaciona o Tantra com massagem erótica ou com sexo mesmo, propriamente dito. Porque tem, né? Eu não acho que nada fica fora, né? A gente trabalha muito não julgamento. É algo mais profundo. Isso. Eu acho assim, que cada um tem o livre-arbítrio de trabalhar da forma que quer, né? E eu sinto muito isso no meu trabalho, de acordo com essas pessoas que chegam atrás, que me perguntam, que têm curiosidade, né? E às vezes são horas e horas ali conversando com a pessoa até ela chegar mesmo para uma sessão. Mas eu entendo muito que as pessoas estão muito cheias de neurose. Então, realmente, ela vem com esse... Principalmente os homens, tá? Então, eu vejo esse papo de homem, esse papo galado de homem, sabe? Tipo assim, né? Tocar punheta, não sei o quê, masturbação, né? Essa coisa toda. E isso é muito natural do ser humano, né? Mas por que não pode ser feito de uma forma mais consciente, sabe? Não de uma forma mecânica, já condicionado pela pornografia, sabe? Porque isso adoece também, é isso que eu tô falando. Os homens estão se distanciando, então o prazer dele não é mais o mesmo. Ele acaba uma trans ou um sexo, uma coisa, e parece que ele não foi legal. Ele fica com a sensação de que é mais, sabe? Que não foi o suficiente, e fica aquela coisa, aquela sensação esquisita. Porque o costume de ver aquela coisa... a pornografia, porque assim, a pornografia... Você vê pornografia. Se digitar X no meu celular, vai aparecer Xuxa e os baixinhos. Sei. Mas vamos lá. Pois isso não é falado, né? Porque isso realmente é um problema muito recorrente na sociedade. E aí, hoje em dia, eu acho muito assim, os relacionamentos, a gente não tem mais conexão, né? Não tem mais conexão. Então, quando eu falo Tantra, muitas vezes... eu como mulher, né, eu sinto um misto, assim, sabe, de desconfiança, principalmente com as mulheres, né, tipo assim, as pessoas tendem a me julgar, né, por isso, porque o Tantra, ele é muito julgado, entende? As pessoas olham para o Tantra quando pesquisa,
Aí tem um Google aí maravilhoso que, né, mostra o que você tiver afim, você pesquisa o que você também está afim de pesquisar, né? Mas você já sentiu algum preconceito direto, assim? Ah, eu sinto sempre, sim, mas isso não é meu, tá? Isso não é meu. Eu sei exatamente do meu trabalho, eu sei exatamente da minha essência, eu sei exatamente quem eu sou. Então esse preconceito não é meu. Eu não tenho que lidar com ele. Mas isso é porque as pessoas confundem o Tantra com... Exatamente, com a prostituição, com sexo horrores e tal. Quando eu falo que eu estou fazendo desenvolvimento tanto, mas como é? Tipo assim, né, geralzão, não sei o que e tal. E eu acolho isso de uma forma até amorosa. No início, não. No início eu estava muito, sabe... Eu também era grossa muitas vezes, né? Porque eu achava que eu não tinha que estar explicando isso. Mas hoje eu percebo que sim, eu tenho que explicar se é uma missão de vida minha, com um trabalho, né? Se é o que eu estou me dedicando, estudando, fazendo acontecer. Eu tenho que falar não só uma vez. 30, 40, 50, se for necessário, sabe? Porque é sobre isso. O Tantra não é sobre prostituição, embora existam muitas meninas que fazem curso, inclusive comigo já fizeram, tá? Para que elas, tenham ali uma carta na manga para o cliente dela. E tá tudo bem, cara, sabe? Eu acho que cada um tem um livre-arbítrio. Quem quiser, tá aí, todo mundo faz o que quer hoje, né? Você chegou a mencionar que é uma mudança nos padrões sexuais, digamos assim. De hoje para um tempo atrás, você atribui um pouco disso ao consumo excessivo de pornografia, esse excesso. Você acha que transformou a maneira como as pessoas se portam, geralmente, assim, nos momentos íntimos? Dessa maneira mais mecânica? Totalmente. Veja só. Há um tempo atrás, quando a gente ia namorar, como é que era o nosso namoro? Primeiro que a gente não tinha telefone. Primeiro a gente não trocava nudes. Primeiro a gente ficava naquela sensaçãozinha de tocar na mão, né? De dar aquela sarradinha ali, você ia pra casa todo excitado e lá. Ponto. Você ia pra casa e você ficava sonhando com um novo encontro, sabe? A gente tinha qualidade nos encontros. A gente saía à noite e dançava. Os homens tiravam as mulheres para dançar. Os homens galanteavam. Tinha essa coisa, tinha essa magia acontecendo ali, né? E hoje não. Hoje em dia você tem uns aplicativos, né? Você tá lá na pornografia, ok? Eu acho que é cada um, como eu falei, cada um ainda não está consciente do que, como utilizar essa energia sexual da melhor forma. E que o corpo é a casa, né? Cara, é com esse corpo que a gente vai sentir tudo. Todas as experiências, entende? Se não for com esse corpo, vai ser aonde? Me diga. E aí a gente tende sempre estar olhando para o outro, depositando todas as expectativas em cima do outro. Eu estou falando isso como mulher, porque como mulher eu já estive nesse lugar de achar que o homem que tinha que me dar prazer, né? E aí a gente vai desconstruindo isso, porque as mulheres também, elas estão muito sofridas com os corpos delas, né? Porque muitas vezes elas transam sem querer, porque é casado e o cara quer transar e ela não tá nem afim. O cara não faz uma preliminar, ele chega, acha que a mulher é tipo a boneca inflável, ela tem que estar ali pronto. Entende? Mas, assim, para a mulher é diferente do que para o homem, né? O sexo é diferente. A mulher, ela precisa de uma preliminar, ela precisa de muito mais carinho, ela precisa de muito mais toque do que o homem. O homem, ele é fogo. Você passa a mão ali, o negócio já tá... Vamos nessa, entende? E existem os costumes que, hoje em dia, muitas mulheres não aceitam mais, né? Que é tipo assim, hoje eu estava atendendo uma mulher e ela falou, nossa, eu não aguento mais o meu marido. Tipo assim, a gente tá em casa, ele pega a minha mão e coloca lá como se fosse assim, como se fosse me dar tesão. Eu digo, não é aqui que eu quero pegar, eu quero que você pegue aqui no meu pescoço, me dê um cheiro, entendeu? Não quero sentir o seu lindo duro. Não é isso, sabe? Não é sobre isso. É sobre carinho, é sobre trocas de olhares, é sobre cheiro, é sobre... Porque no Tantra a gente trabalha os 5 sentidos. Em todas as vivências, não na massagem tântrica, né? Na massagem tântrica a gente trabalha mais o sensorial mesmo, que é o toque no corpo, né? Então, mas nas vivências tântricas, nas trocas, nos desenvolvimentos, que aí são sempre uma polaridade, né? A gente está sempre trabalhando os 5 sentidos e aguçando esses 5 sentidos, porque a gente está totalmente desconectado deles. A não ser o visual, que a gente hoje utiliza muito, né? Tá todo mundo hora, vendo, aquela coisa frenética. E também a audição também é muito, muito estimulada, né? Então a gente escuta muita coisa. Mas quando você vai... Como se trabalha a audição? Não entendi, perdão. Como se trabalha a audição nesse método? No Tantra? Sim. Bom, primeiro através das músicas, né? Porque se você fecha o olho e eu coloco uma música e te põe para respirar, você vai para outro lugar. Você sai daqui em 5 minutos. Você não dá mais aqui.
E através... Vai conversar sobre isso. Sobre o quê? Vocês querem fazer uma experiência? Eu faço. Ó. Sobre essa questão do... Então, porque tem gente que é muito mental, né? E daí não consegue. Eu sei que é complicado, né? Mas é uma questão muito de entrega, né? Você tem que se entregar a experiência. Se você não se entrega a experiência, para comer você não come bem, mesmo você ali com uma comida maravilhosa, mas se você não está presente ali naquele momento, parece que você está comendo uma farofa com feijão, entende? Você está comendo uma iguaria. Vamos chegar a esse ponto então logo. Porque assim, a gente já conversou sobre isso. Não sei se você lembra. Já conversamos? Já. Assim, porque tem gente que tem mente caótica. Sim. Você não consegue se desconcentrar de tudo e viver aquele momento plenamente, porque você tem que se concentrar no toque, tem que se concentrar na música, tem que se concentrar na respiração, que você tem que, né? Você já... Assim, a gente já foi namoradinho, né? Pode falar, né? Aqui. Pode. Então a gente já tentou algumas... E, poxa, eu tinha uma enorme dificuldade. Então, vai falar intimidades novamente nesses podcasts. É igual quando o cara tá aprendendo a dirigir. Você tem que apertar a embreagem, passar o Pois ar, é muita... Assim, aí você deita ali, aí você bota assim, uma música relaxante e tal, toques, respiração, você tem que ficar bem, e você tenta se desconectar de tudo. Boleto, trabalho, cacete. Mas nem sempre é possível, porque a mente da pessoa, às vezes, não consegue. E eu acho que isso aí tudo é uma questão de processo. Né? É um aprendizado que você vai ali, uma hora você chega. Você respondeu. É sobre isso. Uma hora você chega. Agora está muito mais em você querer, porque o caminho sim. muito desafiador. Você olhar para você mesma, assim, é muito desafiador. Não é fácil. Quem disse que a gente quer olhar para dentro? Tem gente que tem medo de olhar para dentro. Exatamente. E prefere desistir, porque é o que Porque acontece. vai encontrar um bocado de monstrinhos ali que estão lhe perturbando. Mas quando você tem consciência que esses monstrinhos não te deixam dar um passo além do que você já quer, do que você, né? Porque, tipo assim, você tem várias portas, você tem as chaves de tudo. Mas você vai querer abrir qualquer uma delas sem saber o que tem lá do outro lado? Aí você prefere recuar. E continuar na vidinha que você já tem. Né? Às vezes você não abre porque sabe que tem, o que tem lá dentro. Não, dentro. Normalmente não sabe. Normalmente não sabe. É por isso que não abre, é por isso que não dá um passo, é por isso que não continua. E tá tudo bem, eu acho que é consciência, sabe? Uma hora a consciência chega. E é isso, a gente tem um processo, a gente tem um livro aberto aí para escrever o que a gente tá a fim de fazer e acontecer, né? Eu só acho o seguinte, se existe um incômodo na sua vida sexual, se existe alguma coisinha ali, sabe? Que você sente que não tá bom, não pense que o tempo vai fazer isso ficar bom. Se você não começar a olhar para isso de uma forma muito amorosa, como eu falei, olhar para isso realmente, não vai ficar bom. Isso vai crescendo, a gente vai alimentando e você vai criando um monstro. Daqui a pouco você tá com um BO, vixe Maria, sabe? É desse jeito que acontece. Qual é o perfil de pessoas que lhe procuram? Eu não vou falar doentes, mas desconectadas. Pessoas desconectadas, que não estão bem com a vida sexual, por exemplo. Então, às vezes imagino, que tem uns curiosos também. Mas os curiosos, eles não chegam. Eles querem, mas quando eu começo a falar como é que vai ser, eles são curiosos porque eles acham que vai rolar sexo. Mas o tipo de situação mais corriqueiro, o cara fala, eu tô com um problema tal, o que é mais comum? Ejaculação precoce. É muito comum. Mas também muita, assim, já eu tô falando do homem, tá? Sim. Porque eu tô falando com 2 homens aqui, mas as mulheres é tipo assim, a anorgasmia, não goza, não consegue gozar, finge. Isso é muito comum. Aí as mulheres perguntam, eu não sei se eu já gozei, se eu tenho. Eu digo, não gozou. Porque a mulher que goza, ela sabe. Não tem como não saber. Não tem como você voltar para casa e falar, será que eu gozei? Meu Deus, é porque você não gozou. Porque o nosso corpo, ele é muito sábio. Ele, tipo assim, não tem como. Ela nem lembra mais como é que é a reação do Não, porque eu acho que é um estado assim de morte, sabe? Para a mulher, porque é uma explosão muito grande de prazer, né? E no Tantra, quando você atinge uma plenitude no Tantra, é ainda maior, né?
que atinge os sentidos, mais sentidos. É o corpo todo, né? Que a gente chama o orgasmo oceânico. É um orgasmo que você sente no corpo inteiro, você não consegue, você perde o controle. Sabe aquela coisa de você manter o controle? Então, as mulheres, ela tem muito essa coisa, eu tenho medo de perder o controle. Não gozam. Elas não gozam mesmo. E finge, e acha que tá bom, e aí tá cheio de problema, às vezes dói, né? No sexo dói, porque o que é que acontece? Na excitação da mulher, por isso que a preliminar é tão importante. Enquanto que a mulher não está excitada o suficiente para ser penetrada, normalmente dói quando ela é penetrada, tá? Por quê? Porque o canal vaginal, o corpo da gente é tão maravilhoso, tão sábio, que o canal ele se alonga para receber. O lingam que eu falo é o pênis, tá? É um nome em sânscrito que é dado para o pênis. Como é o nome? Lingam. Tanto nome, mas esse foi a primeira vez. Lingam. 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 Agora... É um nome em sânscrito que se dá para o órgão masculino, para o pênis. E Ionir é o nome em sânscrito dado para a vulva. Ionir. Ionir? Perdão. Deixa eu só desligar aqui, por favor. Será que está na etimologia de alguma palavra da língua portuguesa que parece lingam? Lingam é porque é sânscrito, não é portuguesa. Não. É como Kundalini, né? São palavras que são de origem sânscrita, então não tem realmente. Mas ainda no perfil dessas pessoas que lhe procuram, tem muita... Acho que até em razão de ansiedades e depressões... Eu ia falar isso mesmo. Tem essa questão do gozar rápido e também disfunção erétil, né? Que você também já falou umas vezes. Exato. Mas o mais recorrente é sobre a ansiedade, né? Que traz essa ejaculação precoce. Às vezes o homem, em 2 minutos, ele já ejacula, ponto. E, acaba, porque é como se existisse uma descarga de energia nesse homem. Então, ele fica morto, né? Ele fica morto e ele fica com necessidade de mais. E aí ele vai para pornografia, entendeu? E aí condiciona o movimento, a pressão, o visual, a audição ali, naquela função ali, e fica ali toda a vida, ele vai para aquele mesmo processo, aquela mesma tarefinha ali que já está conhecida ali para ele, entendeu? E aí ele fica ali anos e anos. E aí tem hora que fica insustentável para ele. Né? Então, isso, de certo modo, ele vicia o psicológico dele quando ele vai para tô ansioso. Entrar em campo realmente. E aí, o que é que acontece muitas vezes, como você fala, né, da ereção? A ereção também vai para esse lugar da ansiedade, né? Muitos homens, os meninos novos, que estão aí utilizando dos remédios, né? Para quê? Para ter uma... Como é que chama? Uma performance, né? Agora tudo muito tem que ter uma performance, não sei o quê. Então, eles vão tão ansiosos para os encontros com as mulheres que eles precisam tomar para poder segurar a onda, porque eles acham que vão ter... E acontece, porque eles já estão na mente, a mente já está ali, não sei o quê, lá, pronto. Vige. Cara, é tão normal, o Tantra ele desconstrói tudo isso, é tão normal o homem não ter ereção, e isso não tem nada a ver com prazer, né? Então, assim, no Tantra a gente desconstrói tudo isso. Então, o homem, ele pode, sim, ele ter prazer com o lingam flácido. Ele não precisa estar ereto para ter prazer. Por quê? Porque no Tantra, o corpo inteiro é orgástico. Não é só no genital. Então, olha só que caminho lindo. Sabe? A gente tira essa pressão do homem e ele se tranquiliza. Porque, cara, eu não preciso estar ereto para transar. E a ereção, ela vem natural, né? Com todo aquele processo, com toda aquela entrega. E isso é tão bonito, sabe? As coisas acontecem naturalmente. A gente não precisa forçar nada. É muito constrangedor ficar flácido assim, publicamente, né? O lingam ali tem que colaborar, tem que entrar em campo. Mas você está falando publicamente aonde? Você com sua parceira? Sim. Sim, mas isso é conversado, porque, quem foi que falou que o homem tem que estar ereto toda hora? De onde foi isso? Que sistema foi esse que foi? Onde foi que foi aprendido isso? Isso é natural, é fisiológico, entende? Uhum. Não tem como, não é Deus, puta merda, não é nada disso, para lá, não. Mas natural, eu acho que... Será? O homem fica flácido? Sim, natural, eu acho que pode ficar flácido em razão já de ansiedades, Sim, mas acontece, cara. Isso é muito... Mas isso é natural, sim, porque... Me diga uma coisa. Onde já se viu o cara, ele tem que estar ali toda hora... E se ele não tiver afim? Não, toda hora não, mas no momento adequado. Então, mas é desse momento que eu tô te falando. Que ele é convocado a cumprir a missão... Sim. Que o lingam é chamado tem que Mas isso lá. é sempre? Aí você tá com uma disfunção.
Não, você que eu tô falando assim. Como regra tem que estar atento. Tem que estar. Óbvio que acontecem situações assim que parece que ele raciocina de certo modo, né? E te sacaneia. Às vezes, por você mencionou o negócio da dança, você tá dançando ali, ele vai, acorda, e daqui a pouco, quando é hora do vir a ver, ele diz, meu irmão, não quero, eu queria naquela hora, você não foi, agora eu vou dormir, foda-se. Acontece. Então, mas aí quando você vem, eu tô falando dessa filosofia, né, que eu desenvolvo, e eu trago ela, inclusive, para casais, porque é sobre isso. O que é que acontece? Você tá lá com sua parceira, né, que é uma pessoa que você já se conhece, você já tem ali o esquema todo, já funciona, né? E aí você tá lá e você vai e não consegue ter uma ereção desejada, por exemplo, né? Aí você fala, puta merda, deu ruim. E agora? Meu Deus, minha nossa, xuxa. Aí começa a mente, tu. Só que quando você tem todas essas ferramentas a seu favor, você entende que ali pode ser um momento, entende? Então aí você vai fazendo outras coisas. E isso é conversado, porque o grande mal da humanidade é a falta de comunicação. E isso acontece muito nos relacionamentos. Muito. Falta de comunicação. As pessoas não sabem se comunicar, elas não sabem expressar o que elas estão sentindo real. Aí elas acham que o outro tem a obrigação de entender. Veja bem, a loucura. Você sabe o que eu estou sentindo. Não, eu não sei, você não me comunicou. Ah, mas não é possível que você não saiba. Nós mulheres temos muito isso também, né? De a gente achar que o homem tem que saber o que a gente está sentindo. Não, ele não tem que saber. A gente é que tem que comunicar. Por isso que você bate um papo antes com os seus pacientes, clientes. Eu chamo interagente. Interagentes. Isso. Você bate um papo antes com eles, né, justamente para entender melhor, para ver se eles também já jorram todas as suas ansiedades, seus problemas. Jorra foi uma ótima palavra, Sérgio. Parabéns. Para quando chegar no momento da massagem, ele já está um pouco mais relaxado, imagino. Às vezes a gente passa horas conversando com uma pessoa, né? Então, são várias questões. Primeira pergunta sempre, eu vou gozar? Segunda, eu vou ficar pelado? Você vai ficar pelada? As perguntas clássicas, né? Acho que essas três são as principais. Vamos lá, acho que sim, por aí. Né? Vai rolar sexo? Mas aí se a pessoa já pergunta se você vai ficar pelada, é porque já pensa que vai, né? E aí a gente vai desconstruindo, porque daí eu passo, às vezes, antes dessa pessoa chegar até uma sessão, eu passo, às vezes, 3 horas de conversa, muitas vezes, conversando, explicando, né, tal. E aí, quando esse homem, né, vamos falar do homem mais uma vez, ele vem para uma sessão, ele se conecta com outras coisas e ele chora, sabe? E é muita dor que o homem carrega também. Porque o homem, ele não pode expressar, ele não pode chorar, ele não pode conversar sobre os problemas, entende? Um homem, eu atendi uma pessoa que ele, né, lutador e tal, muito viril, muito... E ele estava com um problema sério, né, com relação à ereção por conta dessas questões, eu acho, de ansiedade mesmo, né? E aí ele não conseguia conversar com os amigos do grupo de luta. Ele não conseguia conversar com a parceira dele, né? Porque é uma questão muito delicada, né? Imagina um lutador, não sei o quê, conversar sobre isso. E também com os amigos, né? Sei lá, com qualquer pessoa. Como é que ele vai falar isso? Como é que ele vai explicar? Né? Porque já vem as piadinhas e tal, aquela coisa. É muito delicado para o homem falar isso, sabe? Mas ele sofre com isso. Então, aí entra o trabalho que eu desenvolvo, que é conversar com essa pessoa. Olha, não é assim. Aí essa conversa se dá pessoalmente antes? Então, antes a gente conversa, porque daí eu tiro todas as dúvidas. O texto que eu mando, inclusive, a primeira pessoa entra em contato com... Eu queria ter uma experiência com Tantra. Já teve? Não. O que é através da massagem. O Tantra não é massagem tântrica. Aproveitando, galera, vou deixar o contato de Mara Maia ao final daqui do vídeo, certo? Então, quem quiser entrar em contato sobre o Tantra, sessões para homens, mulheres, casais. Tudo. Para todo ser humano. A pessoa pergunta se você atende homem ou mulher, eu digo, eu atendo ser humano. Se está com um problema, se quer se reconhecer, se quer se conectar com o seu prazer, é através do Tantra que isso vai acontecer. Então, Tantra não é a massagem tântrica? Não. Explica a diferença. Então vamos chegar, então, você estava falando, né? Então a pessoa entra em contato. Isso. Como é o processo para chegar ao atendimento? Então, por isso que é assim, ó. Normalmente as pessoas buscam Tantra através da queridinha, que é a massagem,
tá? A massagem é tântrica, mas o tantra não é a massagem. Não é só a massagem. Não é só a massagem. Ela é só um viés. Então, quando vem uma pessoa que vem com muitos problemas, não é numa massagem tântrica que vai ser resolvido. Ponto. Porque o tantra não é uma pílula mágica, como o azulzinho. Não é. Você tem que querer isso, aí você vai ter um compromisso com isso. Aí entra a parte do coach, porque eu também trabalho como coach de relacionamento e sexualidade. Ok, você tá com esse BO aqui, a gente já tem a noção aqui que existe. No primeiro contato, dessa primeira massagem, depois que essa pessoa recebe a primeira massagem, eu entendo como é que está o organismo dela, o corpo dela, a estrutura dela com relação às emoções. Então chega uma pessoa que às vezes ela é muito dura, seca, ela tá ali. Tipo assim, ela não consegue dar uma relaxada. Que muitas vezes não são as pessoas mentais, certo? Então as pessoas elas ficam ali, e ela não consegue relaxar. Eu falo, olha, vamos fazer assim. A mente caótica que eu tava... É muito delicado, né, para você ficar vindo com a massagem. Eu não sou dessas, então vamos fazer assim, vamos para um grupo de desenvolvimento. Através de outras pessoas, em um grupo, a gente consegue ter, assim, você muda, assim, sabe? Você muda a forma como você se relaciona com o outro, você muda a forma como você entende o outro, como é que o outro se expressa. Você muda ali, você vê aquele movimento ali. Existe também uma egrégora formada num grupo, né? Eu não estou falando grupo de massagem, eu estou falando de grupo de desenvolvimento de meditação, de renascimento, que eu desenvolvo também no espaço que eu atendo, né? Que é uma vez por mês. Então, quando eu boto essa pessoa num grupo de desenvolvimento, ela vai entender que não é só ela que está passando por um processo tão doloroso, que ela se sentia tão sozinha, entende? Muitas vezes essa pessoa ela não consegue, por questões, tem medo, tem vergonha, né? E não precisa tirar a roupa. A roupa é a gente... Normalmente, só no curso de massagem ou nas massagens que a gente convida a nudez. E se a pessoa não está pronta para nudez, ok, tá tudo bem. Cada história, cada corpo tem uma história, cada história ela é respeitada. Ninguém quer passar por cima de nada. Se é muito difícil, vamos aos pouquinhos. E dá tudo bem, dá certo. Qual a duração do atendimento? 2 horas. Normalmente eu atendia 3 horas, mas aí ficou muito longo, agora eu atendo só 2 horas. Então o atendimento dura em média 2 horas. Né? Então se essa pessoa está muito ainda no mental e não consegue vir para uma massagem tanto que relaxar, eu ponho ela, né, conduzo ela e convido para ela ir com um grupo, porque daí ela dali ela vai começando a se sentir, a se soltar e tal, e as coisas vão acontecendo, ela vai ficando bonitinha, vai ficando organizadinha e tal. E aí é isso, é batata, assim, as pessoas elas se jogam mesmo, depois tá todo mundo, quando eu falo muito, né, no grupo desse, que eu tô fazendo um curso de massagem tântrica, aconteceu o primeiro encontro agora em agosto, né, e são 6 encontros, e todas as pessoas chegam e falam assim, nossa, mas eu vou ficar pelado e tal, eu digo, não vai. Vem no primeiro encontro que você vai ver que não vai dar tudo certo. Agora, se você vem a partir do 3º encontro, eu não garanto nada, entendeu? Mas vem no primeiro que você vai sentir já como é, porque às vezes a pessoa tem medo de chegar. Eu falo, cara, você vai ficar com medo até quando? Amanhã você pode não estar mais aqui. E aí você vai deixar de viver uma vida incrível, conectada com o seu prazer, tendo orgasmos maravilhosos. Por quê? Por conta de medo, né? É por isso que eu falo, o Tantra não é para quem tem vontade, é para quem tem coragem. Porque é muito sobre você. Mara, e qual é a sua formação? Eu quero me tornar um terapeuta tântrico. Qual é o processo que a pessoa deve desenvolver? Então, Que é muito estudo, a pessoa pensa que é só uma técnica de massagem. Por isso que eu estou te falando, é muito mais profundo. As pessoas elas não entendem, né? E lógico, porque hoje em dia o Tantra é vendido muito como sexo, né? E suruba, enfim, essas coisas. O seguinte, primeiro você faz a formação, né? Eu fui morar numa comunidade tântrica, passei quase 3 anos lá, que foi lá em Minas, em cima da Serra da Mantiqueira, é o Centro Metamorfose. Então você passou 3 anos nesse centro, isso, lá em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Aí lá é o seguinte, você faz essa formação de Tantra, fora que você vive horrores, você fica lá, você medita 3 vezes por dia, você fica lá, né? Lidando com seus demônios, porque você tem uns demônios ali que você fica, eu não acredito que eu era assim, eu não acredito que eu me enxergava desse jeito, aliás, que eu não me enxergava desse jeito. E depois, depois da formação, a gente vai trazendo, porque vai abrindo ali, né, aquela sede de saber. Aí depois eu fiz uma formação sobre disfunções sexuais, que é outra coisa, como se fosse cursos ali que você vai fazendo, para ir agregando mais conhecimento. Tudo lá. E aí depois eu fiz formações de renascimento, que é só técnica de respiração conectada. E aí eu fiz as formações lá também.
E aí a gente vai, né, fazendo, abrindo campo. Aí eu fiz o coach de relacionamento e sexualidade, aí depois abri outra turma, eu fiz também. Aí eu entrei na psicoterapia tântrica, e aí vai. E depois desses 3 anos, aí você voltou e começou Infelizmente, voltei. Infelizmente. É porque eu queria estar mais naquela região, né? Que é muito difícil trabalhar com Tantra aqui em Natal. Porque a gente vive numa sociedade muito, 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 muito machista. E como é que se chega lá? Eu quero ser terapeuta tântrico. Se você quiser fazer a formação lá em Minas, né? Porque hoje já existem várias outras escolas, existem as formações. Há um investimento. Há um grande investimento, aonde você fica lá. Você tem que ir para lá 4 vezes, porque são 4 encontros, são 4 finais de semana, um por mês. Então você tem que ir 4 vezes para a comuna, para você fazer a formação. Aí tem o primeiro módulo, o segundo, o terceiro e o quarto você se forma. Aí você pode, daí... Por quê? Porque entre Esses um módulo... 4 encontros são um módulo só? Um módulo é um final de semana, sexta Sim. até o domingo. Você passa o final de semana lá, sexta, sábado e domingo. Né? E aí, depois que você se forma, que volta para sua vida, né? Normal, ele pede para que você comece a utilizar dessa medicina que você aprendeu, né, dessas técnicas, ali, fazendo uma troca ali, lá, porque o primeiro módulo não é massagem, a gente trabalha muito, a gente põe muito para fora esse lixo emocional que a gente carrega. Por quê? Porque o terapeuta tântrico é muito além da técnica, tá? Porque a técnica eu ensino aqui e vocês saem maravilhosos daqui. Só que quando você vai ser terapeuta, você não pode ser um terapeuta cheio de bicho na sua cabeça, cheio de coisa, porque você não vai conseguir ajudar ninguém. Você não vai conseguir nem se ajudar. Então, a terapia tântrica ela é muito mais sobre você do que sobre as técnicas que você pode aprender em qualquer curso, inclusive. Porque esse curso que eu estou dando é tudo que eu aprendi lá, entende? Mas é muito mais do que isso. Então, para ser terapeuta tântrico, é um caminho muito mais voltado para si, para o seu autoconhecimento, do que o outro, do que as técnicas, do que o blá blá blá, do que tudo isso. Então, o conteúdo que você ministra aqui pode-se dizer que é similar ao que você aprendeu lá. Com algumas adaptações que são... Não tem adaptação muito, não. Eu tenho o meu jeito, porque cada um tem um jeito de conduzir, né? Mas não tem adaptação, é tudo que eu aprendi lá, é o que eu conduzo aqui, né? Só que eu não tenho escola e eu não tenho pretensão de formar, eu tenho pretensão de ajudar as pessoas, para que as pessoas... É tanto que a formação, ela é muito mais cara, né? Então, assim, você consegue trazer um preço mais razoável para as pessoas poderem se conhecer. É muito mais sobre desenvolvimento. Embora as pessoas perguntem, você dá o... É igual médico, gente. É igual qualquer tipo de profissão. Não é o seu certificado que vai te levar a lugar nenhum, não. Sabe? Mas é o seu querer em ser uma pessoa melhor, em ajudar, em estar ali. Porque a gente está sendo cobaia na medicina, a gente está sendo cobaia em todos os lugares, nós somos cobaias, né? Mas o que foi que lhe levou a procurar essa formação? Então... Essa história é bonitinha. É o seguinte, eu não tinha pretensão nenhuma, né? O meu ex-companheiro, quando eu fiquei grávida, ele começou a buscar essa filosofia, né, e tal, por questões pessoais dele, tá? Profundas, de relacionamento com a mãe, enfim, essa sujeirada toda. E aí ele começou a pesquisar e encontrou o Tantra. E aí ele teve uma experiência tântrica, foi uma massagem tântrica através de um terapeuta que estava aqui em Natal. E depois disso aí, ele foi lá para a comuna. Ele foi lá para esse lugar onde nós moramos. Então você foi junto com ele? Fui. Depois que a nossa filha nasceu, ela tinha 2 anos e meio, ele me ligou. Aí ele começou a fazer a formação, ele começou a fazer os cursos, lá, e se encantou, e é lindo, é maravilhoso. O lugar é realmente maravilhoso. E aí surgiu uma oportunidade dele trabalhar lá. Ele estava fazendo um curso lá e falou, Mara... tá tendo uma oportunidade de eu trabalhar aqui e eu gostaria muito que você viesse para cá, porque se você não conseguir vir para cá, eu vou voltar para Natal, não tem como eu ficar aqui, né? E você aí. E aí eu falei, nada, imagina, eu tinha 2 empresas aqui, ele estava lá e eu estava tomando conta dessas 2 empresas, funcionário, menino pequeno, amamentando, não sei o que, lá, parecia uma louca, sabe aquele povo assim, era eu, um monte de coisa, toda hora tendo que resolver, estressada ao limite. E aí teve um dia que ele falou assim, olha, você vê ou não vê, eu tava indo levar minha filha no médico, com minha mãe assim no carro, e eu dirigindo na BR, estressada. Ele disse, olha, diga logo se você vem, porque eu tô indo dar a resposta agora. Eu digo, tá, eu vou, diga logo pra essa merda que eu vou. Bem assim, bem puta, né, com a vida. E ele falou, então tá, em 10 dias eu tô aí. E aí a gente resolve tudo e nós voltamos de carro. Aí eu falei, então beleza. Então eu tinha
uma empresa que aí eu fiz um jogo lá com as minhas funcionárias e deixei com elas. E a gente tinha uma empresa de camarão. Então, eu tinha acabado de comprar, acho que meia tonelada de camarão, e eu tava com os freezer tudo cheio. Eu falei, meu Deus do céu, que diabo foi que eu fiz? Como é que eu vou falar que vou? E tipo, sabe, eu fiquei meio com a corda no pescoço, assim. Aí eu falei, tá, agora a gente vai ter que... Aí pronto, eu vou ter que resolver esse camarão, lá. E aí a gente foi. Quando eu comecei a vender camarão, freezer, escambau 4, minha casa, comecei a vender das coisas. Eu desfiz da minha casa, eu desfiz de uma empresa, que eu deixei na mão de umas funcionárias minhas, e o outro, eu levei umas coisas pra casa, e saí distribuindo as coisas, sabe? Que deu pra, porque eram 10 dias só pra gente voltar. E foi desse jeito que eu cheguei lá na comuna. Cheguei lá, não tinha intenção nenhuma de trabalhar com Tantra, muito menos de fazer curso de nada. Eu ia porque ele estava trabalhando lá, e eu estava lá com a minha filha, pequenininha, não sei o quê. Essa comuna, assim, pode descrever assim, o local, assim, eu fico imaginando uma comunidade hippie, assim, um negócio bem no mato. Não, assim. não é hippie, é no meio do mato, é em cima da Serra da Mantiqueira, inclusive. Hoje já o acesso já é bem legal, mas na época não era. Tipo assim, na época de chuva, você não conseguia subir se você não tivesse um carro tração. Porque era um sabão para você subir a serra. É um lugar maravilhoso. Então, assim, o salão, ele é de frente ele é em cima da serra. Então, você tem todo o visual, assim, das montanhas, sabe? Ali do sul de Minas. E é o quê? Muito prédio, frio. Lá em cima, é o quê? Aí ele tem dois prédios mesmo, onde ficam os alojamentos, onde tem os cursos, as pessoas ficam lá. Quando você vai para eventos lá, você passa o final de semana lá, você come lá, lá tem uma cozinha industrial, lá tem piscina, tem sauna, tem tudo, tem cavalo, é uma comunidade enorme, não é um lugar assim, com muita estrutura, não é nada hippie, a galera não fica pelado, inclusive teve uma turma lá que eu achei bem legal, porque eles estavam aconteceu uma coisa assim, e tipo, acabou um evento dentro do salão, porque é tudo fechado, o salão é como assim, fechou o salão, tá todo mundo ali dentro e vamos para as práticas. E não tem sexo, tá? O sexo acontece quando é para casal, que aí é outro processo, é outro evento. As práticas seriam o quê? As práticas são práticas de meditação, né? Que são meditações do Osho, são meditações ativas. Então, o Osho, ele tem uma gama de meditações, onde ele desenvolveu para a galera aqui do Ocidente, que é muito mental, que não consegue relaxar. Então, você primeiro extravasa, né? Todo esse potencial, toda essa energia, toda essa raiva, todo esse blá, 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 para depois você celebrar e meditar. Então, é assim que funcionam as meditações. Então, tem sempre muito movimento, tem sempre muita respiração, muita música, lá. Então, assim, é sempre muitas meditações, né, nas práticas. Você sempre medita com o outro, ou todo mundo junto, um bololô de gente meditando, fazendo uma prática tipo de renascimento. Às vezes tem um renascimento que é o caótico. Fica todo mundo feito um bololôzinho assim, todo mundo respirando junto. Entende? Às vezes é pelado, às vezes não é pelado, às vezes é com roupa. Então, é sobre isso. Sobre experiências, sabe? Corporais, sensoriais. Essa formação você fez junto com o seu, então, companheiro? Não, ele já tinha feito a dele. E aí, depois eu comecei, né? Eu tava lá, eu trabalhava numa loja lá, na comuna. E aí, eu conversando, eu digo, nada, eu não preciso não. Eu tô ótima, eu não preciso tô bem resolvida, não sei o que, lá. E a galera falou assim, não, você vai fazer, você vai pro salão, lá. Aí eu comecei a fazer. Eu digo, olha, cara, que legal e tal. E como foi que eu senti que eu precisaria levar isso trazer isso pra minha vida como um trabalho, eu estava num grupo de mulheres, que também eu fiz formação sobre sagrado feminino, que aí eu trabalho com mulheres também, né? É muita coisa, gente. A gente tem que fazer 3 podcasts. Então, eu fiz essas formações e eu estava num grupo de mulheres. E aí eu fui dar um abraço numa das meninas que estava lá. A gente estava finalizando a roda e tal. E aí eu dei um abraço nela, ela passou o evento inteiro conversando. Quando eu comecei a abraçar ela, essa mulher, ela se desmanchou em choro. Mas foi um choro que eu nunca vi na minha vida. Ela não parava de chorar. Sabe? Eu abraçando ela e ela chega, soluçava. E eu não conseguia falar, e eu comecei a ficar agoniada. Eu digo, o que foi que aconteceu, né? E tal, vamos ter calma, senta aqui. Cuidei dela um pouco ali, né? E aí depois fechou, tal, não sei o que, acabou. A gente foi lá falar todo mundo, aí sentamos numa roda pra gente compartilhar e tal. E aí ela falou que quando eu tava abraçando ela, ela sentiu assim, como se fosse uma mão uma mão espiritual, alguma coisa espiritual que tocou no coração dela, sabe? Que falou coisas que ela precisava ouvir, que ela disse que nem ela sabia o que era. Então foi uma coisa assim muito espiritual. Esse trabalho que eu desenvolvo, ele é muito espiritual. A gente se conecta com outras coisas também, né? Porque a gente expande a consciência, né? Então nós somos 10% ali de consciência. Quando a gente começa a se aprofundar,
a gente começa a entender muitas coisas. E aí ela teve essa sensação de que ela foi tocada assim, como uma brisa, um toque no coração dela. Foi uma coisa muito espiritual, ela sentiu uma coisa muito espiritual na vida dela. E ela disse que entendeu muita coisa. Parecia que estava faltando aquilo ali para fechar o final de semana, para ela poder entender algumas coisas, né? E aí eu fiquei com aquilo ali, eu digo, meu Deus do céu, né? Como é que pode? E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de abraçar. E os meus abraços sempre foram muito fortes. Então os meus amigos sempre falam, ai, Marão, tem um abraço, não sei o quê, restaurador, lá. E eu falo, cara, será que isso faz parte da minha missão de vida? Né? De levar essa cura para as pessoas através desse servir aqui, porque não é tão simples, né? Porque eu falo, a nudez do corpo, ela é muito fácil. Você baixa um carinho ali, você está tirando. Eu falo, a gente baixa logo as calcinhas, né? Mas a nudez da alma, ela é a mais difícil, sabe? Que é essa história de você se olhar no espelho e você se enxergar quem você realmente é. Porque nós não somos bonzinhos, a gente tem todos os tipos de sentimentos aqui dentro. Mas a gente não quer aceitar muitas vezes, né? E aí vem o sofrimento, porque o sofrimento está exatamente na não aceitação das coisas. Então a gente não se aceita assim, a gente não se aceita assado, a gente não se aceita preconceituoso, várias coisas, e a gente se sente, não, eu não sou assim, que isso e tal, eu sou uma pessoa maravilhosa. E quando eu entrei no salão, que eu comecei a olhar para mim, eu falei, eu sou uma pessoa péssima, eu preciso melhorar isso. E foi esse convite que eu recebi. E eu saí de lá, eu falei, eu só saio daqui depois que eu finalizar todas as formações que eu estou disposta a fazer. Né? E aí meu companheiro decidiu vir, porque eu quero ir para Natal, porque não sei o quê, ele gosta muito daqui. E eu falei, eu não vou, eu vou ficar aqui, porque eu não queria ter voltado. Aí a realidade era essa, eu queria ter ficado lá. Mas aí ele voltou com a minha filha, né, com a nossa filha. E aí depois eu vim para cá e montamos um espaço terapêutico aqui no ano de 2019. Só que no ano de 2020 veio a pandemia, né? E aí fechamos e agora, depois de 2 anos e pouquinho, eu voltei para o trabalho, voltei a atender, né? Porque aí começou a ter a possibilidade de voltar, né? Para esse... Porque o Tantra é muito toque, é muito próximo, né? Então, a pandemia, realmente, a gente teve que ir para a internet, né? Ficar falando de longe, porque não tinha como. Mas você conseguiu todo esse arcabouço de conhecimentos para trazer o Tantra para cá. Isso. E você atende a domicílio, você tem um espaço próprio? Não, eu atendo no espaço parceiro, né, que é lá na Arte Psi, ali em Emaús. Eu não atendo em domicílio, não é um trabalho que a gente consiga fazer em domicílio. Tem que ser no espaço terapêutico, tem que ter todo aquela egrégora ali já, aquele sistema ali já. Não tem como a gente ir para casa das pessoas, sabe? Porque na sua casa, quem manda é você. É tipo isso, sabe? Quem manda aqui sou eu. Então, depois que você está na sua casa, é como se você sentisse que quem comanda a sessão é você. Tá entendendo? Então, assim, não tem como. Não existe atender em domicílio com Tantra. Não existe. Você quer se desenvolver, você tem que ir no espaço terapêutico, porque é lá que acontece o trabalho. Porque lá quem comanda sou eu. Eu é que tenho o sistema... tanto espiritual, né, como todo o processo, quem comanda sou eu. Eu é que conduzo a sessão, não é o interagente ou a interagente. E que sistema é esse que você disse que tem? É uma estrutura peculiar, própria, assim, adequada para o tratamento? É uma luz, porque quando a gente fala, né, é muito ritualístico o Tantra. Então a gente prepara um ambiente, inclusive para os casais também, quando a gente trabalha com casal e desenvolve, né, os cursos e tal, a gente também sugere para o casal que traga esse ritual para as trocas, né? Que aí você acende um incenso, você tem ali uma vela, você tem uma luz vermelha, você tem uma temperatura adequada para a nudez, porque quando você vai estar na nudez, você acaba tendo bastante frio, aí você fica ali acolhendo aquele, né, preocupada ali com aquele processo. O linga, além de flácido, nem encolhe. O linga. Não, mas eu acho que não é assim, não encolhe, não. Ele normalmente, ele fica... eu acho que ele fica até surpreso, sabe? Porque
Primeiro porque você fica nu na frente de uma pessoa que você nunca viu. Eu nunca vi um Lingan surpreso. Surpreso, já vi atento, rígido, mole, surpreso. Mas você já deve ter sentido ele surpreso. Certeza. Porque a gente tem que parar para entender, entendeu? Quais são as sensações ali que o corpo dá. Nossa, eu tô surpreso hoje. Você também tá? Entende? Normalmente. Às vezes dá aquele calafriozinho assim. É desafiador, gente. Não é tão fácil assim você ir desprender. Por um atendimento, sem as suas neuroses, sem os seus problemas. Não tem como. Não, a princípio, eu imagino que é muito... É desafiador. Mas eu falo muito, eu digo, olha, você vai sobreviver, você vai sair daqui vivo, sabe? Ninguém vai morrer. Graças a Deus, tomara que não. Pelo menos até hoje, né? Eu desconheço. Mas é transformador, sabe? Depois que você se permite viver isso aqui, uma experiência como Tantra, é muito desafiador, assim, mas é muito... recompensador. Eu acho que é assim. E a gente já conversou também, você disse que tinha uma certa preferência por atendimentos com mulheres. Por quê? Isso, por conta dessa questão, sabe, com um homem que é sempre muito cansativa a conversa com um homem, né? Não nos atendimentos. Igual aquele Alberto Roberto. Por quê? Então, por conta disso. Porque o homem acha que vai transar, porque o homem acha que vai... Eu já conhece o roteiro das perguntas. Então, e aí eu já sei exatamente, porque a primeira pergunta que eu falo, o que é que você busca no Tantra? Primeira coisa. Porque curiosidade. Eu digo, entendi, curiosidade. Ok, então eu vou te passar aqui um texto, aí eu passo um texto já bem explicadinho, já passo logo o preço da sessão, porque ele vai saber que não é o que ele quer. Pelo menos pelo preço, ele já vai entender que não é o que ele quer. Porque ele já vai ver, não, numa massagem, eu digo, numa massagem. É tipo isso. E aí, depois que... Qual o valor da massagem? É 390 o valor da sessão. Das 2 horas, né? Isso, Aí, depois que ele vê, né, que muitos eu consigo, depois de muito tempo, né, conversando, que ele vem para uma sessão de massagem, aí ele fala, nossa, cara, imagina, eu nunca imaginei que fosse isso e tal, né? Eu falei, pois é. Quando você se permite viver sem julgamento, porque também você tem que sair do julgamento, né? Você tem que ir para uma sessão tranquilo. A mulher também, ela tem que ir para uma sessão tranquila. Embora, tranquila que eu digo, tranquila sem grandes expectativas, né? Eu sei que é difícil, mas aí lá no set mesmo, depois da conversa, a gente já consegue mudar muita coisa. Porque quando eu recebo, já deixa a pessoa um pouco tranquila, né? Já vai acalmando esse coraçãozinho, sabe? E aí eu converso, e aí eu vou conduzindo, vou levando, e aí vai acontecendo e dá tudo certo, sempre dá certo. Né? É muito delicado isso, Sérgio, porque tinha uma pessoa que estava me procurando para saber sobre as massagens e tal. Eu falei, mas o que você busca real? Que experiência da massagem? Sabe, é tão... Qualquer pessoa, né, faz uma massagem assim, tipo... não, mas aí... É porque eu queria receber massagem com você. Eu digo, mas, cara, não tem como você receber a massagem comigo se você não entende qual é o meu trabalho. Porque o meu trabalho é esse. E eu tô entendendo que você não está entendendo ainda. Então, não tem como. Eu posso até passar vários outros contatos para você poder tentar de uma outra forma. E assim eu fiz. Eu digo, olha, vai lá, conversa, veja se é isso mesmo que você quer e tal. E vai lá, né? Beleza. E aí, outro dia, ele me mandou uma mensagem. Falou assim, Mara, eu queria falar uma coisa com você sobre a experiência da massagem. Eu fui receber. Inclusive, eu paguei baratinho. Digo, tá, pode falar. Eu paguei, acho que R$150, mas eu tô tão mexida, eu tô tão frustrada, eu tô tão chateado. Eu falei, mas por que você tá tão chateado? Né? Não era isso que você queria? Não era... No caso, não. Ele recebeu uma massagem erótica, né? E ele disse assim que, tipo, ele entrou na sessão lá e, tipo assim, recebeu uma masturbação e pronto, acabou a massagem. Acabou. Eu falei, cara, é isso. Então, é sobre isso. Você entendeu qual é o trabalho ou não? Porque eu não trabalho. Meu papel não é esse. Eu não sou a maníaca da masturbação. Não, isso não funciona comigo. Mas envolve também. Não existe masturbação. Existem manobras, todas elas contrárias da masturbação. A gente vai desconstruir todo esse corpo.
Porque se o corpo do homem é todo programado com a masturbação, aquele sexo de 5 minutos, onde ele perde toda a energia, quando ele vem para o desenvolvimento tântrico, ele consegue mudar todos esses condicionamentos ali, sabe? Que depois de um sexo, até mesmo depois de ejacular, ele consegue ainda manter a energia dele, ele ainda consegue ter mais tempo de sexo ali com a parceira, entendeu? Então ele vai ganhando muita qualidade ali naquela troca com a parceira. Então tudo é muito... E fora que, como eu te falei, né, o Ling, ele mesmo estando flácido, o prazer, ele sente tanto prazer quanto. Então é muito... A gente vai desconstruindo muita coisa, né? Agora, lógico que precisa de um desenvolvimento, não é numa massagem, né? Então... Se você quiser gastar 390 só em busca de sexo, vá para o Senzala. Isso. Senzala Casa Show, a casa do amor real. Casa do amor real, vários ambientes. Eu trabalho com terapia, eu falo mesmo, eu trabalho com terapia tanto que eu não trabalho com sexo. Eu falo muito assim, cada um tem o livre-arbítrio, sabe? E tá tudo bem, por isso que eu falo, tá tudo bem, existe o mercado. E se quiser, eu indico. Se quiser só a massagem, se quiser só sexo, se quiser o tantra. Eu indico, inclusive, sabe? Tá tudo bem, cara. Se é isso que você quer continuar aí nessa vida, tá tudo certo. Tá aqui o contato, excelente profissional, tá tudo certo. Mas, então é isso que às vezes cansa, sabe? Como eu te falei, às vezes cansa esse papo com o homem, porque lógico que eu desconstruo isso muito rápido na mente dele, mas me cansa, porque é sempre a mesma abordagem, sabe? Mas enfim, tá tudo bem. Eu acho que, eu falo muito assim, as mulheres elas estão ficando muito empoderadas, as mulheres elas estão buscando muito, né? Existe muito movimento, muito grupo, muita coisa. Tá se falando muito sobre orgasmo, hoje a gente consegue falar sobre e tal. E aí eu fico pensando, imagina essas mulheres, todas libertas, todas potentes. Coitado dos homens, eles não vão dar conta. As mulheres sabe? têm procurado mais você? Tem. Porque realmente é um crescente dessa questão de empoderamento. E eu acho que o Tantra ajuda muito nisso. Né? Muito, muito. Não existe coisa mais maravilhosa do que você se conectar com o seu poder pessoal. Muito embora a questão da ansiedade parece uma pandemia invisível hoje em dia. E aí é outra coisa que o Tantra poderia ajudar também. E aí já atinge homem e mulher indistintamente. Por isso que eu estou abrindo esse campo, sabe? Para atender ser humano. Eu não estou mais... Eu tenho foco, lógico, eu tenho mentorias com mulheres, eu tenho grupos de mulheres online, né? Eu estou agora com um projeto que eu vou viajar com esse projeto para mulheres, porque eu sei da dor da mulher, porque eu habito um corpo mulher. Então, eu sei da nossa história, né? Eu sei da história que a mulher carrega, entende? Então, assim, por esse motivo, eu tenho essa função com as mulheres. Mas eu acredito que os homens, cara, eles precisam também desse cuidado, desse carinho. Ele precisa olhar pra ele precisa estar conectado com o corpo dele, sabe? Com sentir, entende? Sair dessa coisa mecânica, sair dessa coisa vazia, né? Aí hoje você tem também um fast food, que aí você vai lá, e isso eu converso com todo mundo, eu sento, eu converso, eu pergunto. E aí as pessoas estão tão insatisfeitas, porque, tipo assim, pronto, eu tava lá em Pipa agora. Me disse, ai, Mara, vamos ser pra onde? Eu disse, ai, cara, vai fazer o que lá? Ai, mas porque aqui, ó, eu não sei o que, lá. Eu falei, cara, tu fica buscando aí já marca o encontro e já vai, e pronto, aí já transa, pronto. No outro dia ninguém conhece ninguém sabe o que, aí vai lá, no outro dia. Eu falo, mas me diga uma coisa, isso te preenche de alguma forma? Não, mas é legal, porque aí tem, né, tem vários gatos, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, né? Mas eu, sinceramente, eu não vejo graça nisso hoje, pra você poder se envolver com alguém, sabe? Eu não acho que seja por aí, né? Na minha opinião. Aí eu falei, não tô nessa, não. Eu vou ficar aqui lendo, porque pra mim é mais nutritivo do que eu estar trocando essa energia com essas pessoas que não estão afim, sabe? De olhar pra si. Então, tô nessa coisa, nessa doideira, vida louca, né? Atendimento com casal. Eu imagino que seja mais difícil para eles se desprenderem. Porque uma coisa é você estar sozinha com você, ou sozinho, aí você diz, não, vamos conversar. A pessoa se confessa, eu acho mais fácil do que estar com sua companheira ali do lado. Não, vou confessar que, não sei, os seus defeitos, seus traumas. Você está falando não só para você, como para ela também. Que às vezes não tem esse diálogo em casa. E vai ter lá junto com você, não sei. É mais difícil? O casal é assim. O casal é um pouco mais delicado.
né? Porque existem duas pessoas ali. Então a gente precisa primeiro entender o que é que está acontecendo muito. Muitos casais buscam, tipo assim, para receber massagem, um vendo o outro receber massagem, né? Isso aí para mim é o abismo. Falar, olha, esse é abismo, cara. Porque você não sabe nem o que você vai sentir. E pode ser bom e pode não ser. Então eu falo, não existe massagem tântrica com um parceiro do lado, olhando. Você tem a sua experiência, ele tem a dele e ponto. Agora vamos pro grupo, vamos pro curso. Porque daí eu vou fazer um curso onde você vai aprender a massagem masculina para trocar com ele e você vai aprender a massagem feminina para fazer com ela. E fora todas as outras meditações que a gente ensina pro casal, né? Porque daí aí já existe outro tipo de coisa, né? De evento. Porque você tem que estar ali, porque são duas pessoas. E aí eu converso antes com ela, converso antes com ele. Eu não discuto sobre a relação deles juntos. Eu trago as ferramentas para que eles possam se nutrir dessas ferramentas na vida deles, né? E aí eu falo, olha, mas nada adianta você pagar ter um investimento desse, que é um dos melhores investimentos que eu acho que todo casal deveria fazer na relação. Porque o que acontece com o casal? Muitos casais buscam Tantra já com a relação toda fodida, cara. Toda cheia de BO, toda cheia de... Pode falar fodida aqui? Pode. No papo galado? Mas no papo galado, você vai falar o fudido. Então, O casal procura quando já está procurando várias coisas para tentar tipo salvar assim, a relação. é a última tentativa. Aí a gente coloca aquele casal ali, tipo, 10 minutos para eles ficarem se olhando. Tem hora que dali você já sente que não dá mais. E aí é ótimo também. Não suporta nem se olhar mais. Porque... E aí você já pensa assim, porra, que merda, eu fiz um curso, me separei. Cara, que bom que você se separou. Porque pelo menos vocês conseguem viver a vida de vocês, cara. Porque tem... Eu fico pensando assim, o casamento é pro resto da vida. Não, o casamento não é pro resto da vida. O casamento, as relações é pra até onde dá certo. Os dois têm que estar bem na relação. Porque se só um tá bem e o outro não tá, sabe, não vai dar certo, cara. Você vai passar 30 anos da sua vida vivendo um casamento de bosta. Você atrapalha a vida da pessoa e atrapalha a sua vida. Porque nenhum dos dois vai estar feliz ali. Aí você fala, casamento é pra vida toda? Não, eu falo logo. Não compro essa ideia. Pra mim, eu não vendo essa ideia. Pra mim, eu acho que casamento é respeito, é carinho, é cuidado. Se não existe respeito, carinho e cuidado, senta em conversa, tenta organizar ali a rota, vamos fazer por aqui, o que é que você... Porque existe o relacionamento, existe 3 pessoas. Existe a mulher, o homem, né? Eu tô falando de um casamento hétero aqui. E existe a relação, né? Porque existe a mulher individual, o ser humano, cheio de BO, cheio de problema, várias coisas para resolver. Existe o homem também, na busca dele, no cuidado, existe essa relação. Quem vai ser a mulher nessa relação? Quem vai ser o homem nessa relação? O que é que eles estão dispostos a fazer por essa relação? Porque não é só uma pessoa. O relacionamento são 2 pessoas. Se uma pessoa não tá, não vai rolar, não vai fluir. Então é sobre isso, sabe? Muitas vezes o casal eles já chegam tudo lascado já e acha que num momento como esse eles vão conseguir se reconectar. Muitas vezes dá certo. Muitas vezes não. E aí, que bom que não, né? Porque daí eles conseguem se resolver no amor, porque eles vão estar ali nutridos de amor e vão conseguir resolver de uma forma mais bonitinha, sem muita raiva, porque você não precisa odiar a pessoa que se amou um dia, né? O amor são várias formas de amar, né? Então, você não precisa deixar a pessoa odiando a pessoa. Não precisa disso. Você pode resolver antes como adulto. Porque relacionamento é coisa de adulto, não é coisa de criança, né? Pô, só em aprender a fazer uma massagenzinha legal olha, eu vou falar uma coisa para você. Os casais que tendem a se conectar através das ferramentas do Tantra, eles não se separam, não. Não mesmo. A não ser que o casamento já não esteja ali, naquele processo, né? Já esteja realmente muita coisa ali que não dá mais para resolver. Aí então, eu falo... Quer segurar o seu casamento, investe R$390 no Tantra. Não. Quer se separar, R$390 no Senzala. Pronto, é simples. Não, porque o investimento pro casal não é esse. É maior. Sim. É porque são 3 pessoas. R$90 tem que querer mesmo, viu? Salvar o casamento. Mas eu te falo, né? Quando a gente pergunta assim... Cara, quanto que você tá... Às vezes você gasta dinheiro com tanta porcaria e você vive uma vida de bosta, cara. Às vezes você faz um investimento ali, você tem sua vida toda restaurada, conectada com a pessoa que você amou, que você ama, né? Porque às vezes a gente deixa um relacionamento e a gente sofre porque a gente gostaria de estar com essa pessoa. E são as mesmas 2 horas para os dois também. Não.
O curso para casal são 8 horas. Ah, É um dia é um curso, inteiro. né? É um Já curso. não é um atendimento, Não, né? não. O atendimento, a gente trabalha com a psicoterapia tântrica, que aí existe o pacote, né? Não é o valor. O valor não é tudo 390. 390 é uma sessão de massagem tântrica, tá? Você quer ter uma experiência, você vai ter. R$ 390. Você quer fechar um pacote de massagem tântrica, aí o valor cai. Entendeu? Porque aí você vai para um desenvolvimento. E aí a Fofa aqui trabalha de uma forma maravilhosa para que você consiga chegar mais rápido no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? É esse? Vamos conversar aqui. Sim, então a gente vai fazendo toda ali uma parada para a gente poder ajudar essa pessoa de uma forma mais rápida, porque o Tantra ele é muito resolutivo. Você não precisa passar 15 anos pagando para ter a terapia tântrica, não. A não ser que você queira. Eu aceito, tá tudo bem comigo, não tem um problema, mas é muito rápido. Então tem essas sessões desses atendimentos, o curso para casal Isso. e o curso para quem é solteiro também. Então, o curso para quem é solteiro é tipo esse que eu estou fazendo agora. É um desenvolvimento onde eu vou ensinar todas as técnicas das massagens. Todos que estão lá no curso são solteiros. Muitas vezes no curso mesmo rola uns casalcinhos, fofinho, coisa mais linda, que aí, né, é sucesso, ó. Eu loteria, eu ainda falo, olha, eu quero receber convite para esses casamentos aí, viu, minha gente? Porque acontece, né, as pessoas se conectam e aí estão solteiros, e aí é tudo muito maravilhoso, porque o que é que acontece? Quando você se relaciona com a pessoa, né, você olha no olho daquela pessoa, você troca carinho, você troca cheiro, então fica muito mais gostoso você se relacionar, né, do que simplesmente pega aqui, bota ali, pá e tchau. É diferente, é totalmente diferente. O sorriso é outro, o nutrir é outro, você sai com um brilho nos olhos, assim. É muito bonito. Eu adoro trabalhar com tanto porque eu vejo a transformação nas pessoas. Aí o cara chega em casa, a mãe pergunta, e aí, como é que você encontrou a sua namorada? A gente tava nu numa sessão. Eu acho que ele não tem coragem de falar isso pra mãe. Ele vai falar, mãe, tô tão apaixonado, mãe. Tu tão é a mulher da minha vida, sabe? É desse jeito. A pessoa fica fofinho. Mas não é fofo. É melhor do que foi no Tinder, sei lá. Mas o Tinder também, às vezes, tem resultados interessantes. É isso que eu falo, cara. Lógico, as pessoas conseguem ter relacionamentos. Conheço um casal que se conheceu no Rastapé. Casaram na igreja. É sobre isso. Eu conheci em bar no app. Aonde? No app. Um app desses. É engraçado, eu estava falando para Sérgio que eu não consigo entrar nesses aplicativos, né? E eu saí exatamente de um curso, fui conversar com as amigas, todas elas falando do aplicativo, estavam todas no aplicativo, falando dos momentos e tal, que a gente troca essas conversas. E eu falei, como é que vocês entram nesses aplicativos e tal? Elas, não, entra aí, vamos baixar. Eu digo, nada, não vou baixar não. Eu digo, então tá, vou baixar. E aí ficou a primeira pessoa que entra, foi Sérgio. Primeira pessoa que deu match aqui, eu digo, Vigi, já deu olha aqui. E aí quando eu fui, eu digo, Vigi Maria, olha. E eu digo, tá, eu vou dar uma oportunidade, mas eu não dou conta eu não consigo, sabe? É o usuário quanto mais do aplicativo dele. Pois mas as pessoas se encontram, né? E dá certo, cara. Pra muitos dá certo. E a vida é assim, a gente tá ali, né? Acho que eu usei uma semana um negócio desse aí. Às vezes dá certo. Eu vou e volto mais nesses apps do que... Deixa pra lá, ia falar do Linga. Mas é uma nova forma de se relacionar, né? Porque também hoje em dia as pessoas saem pouco, né? Pois eu não sou muito de sair. Não sou tanto de sair, não sou de ter uma iniciativa nesses cantos. Eu vou, às vezes, quando eu vou num canto, eu vou curtir um show, sei lá, conversar com os amigos. Isso aí é uma maneira. Nada demais também, né? É isso que eu falo. Eu acho que hoje em dia todo mundo tá aí, né? Tá todo mundo na pista. Agora, a grande coisa, né? A grande pergunta, assim, que eu fico... O que todo mundo quer, na real, o que todo mundo tá buscando, loucamente, é ser amado. É isso. É ser aceito. É assim. Pois, Mara, valeu demais essa conversa. Muito mara a conversa, com muito perdão mara, do trocadilho em eu já conheço isso aí já. Claro. Eu agradeço. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre muito bom falar desse trabalho que é tão desafiador, né? Como eu te falei, para mim todos os dias é um grande desafio falar dele, né? E falar que eu sou terapeuta, que eu trabalho. Existe ali uma solidão, né? De você ser terapeuta tântrica numa cidade muito machista e, enfim. Mas eu estou aprendendo muito nesse momento de solitude, né? O quanto que
a gente se nutre, sabe? Com essa energia, com esse trabalho. E quando eu vejo assim, né, as pessoas se relacionando, eu tenho algumas opiniões, às vezes são um pouco desafiadoras para quem vai escutar, mas... pode falar. Desembucha. Não, é sobre isso aí que eu acabei de falar. Se você não estiver conectado com o seu corpo, não vai fluir, não vai. E é o que acontece. Aí tudo bem, né? Depois... Acho que são relações... Depois vem a bucha, né? Aí eu resolvo, muitas vezes. Relações formadas a partir de quê, você acha? As relações hoje? De mentiras. Tudo muito superficial. De verdades, porque você se vende, né? Um hedonismo barato ali, circunstancial, que não leva... Não é, gente, não é. Não flui, não é assim que a gente se relaciona. Nós, seres humanos, a gente precisa de afeto, a gente precisa de carinho. É inato, nossa, não tem pra onde correr, sabe? Essa superficialidade, esse acoxa ali, não sei o que, isso só alimenta um ego que a gente tem somente. A gente alimenta o ego de ser o fodão, de ser a fodona, de ser pá, não sei o que, lá. Mas não é fora, é dentro. A gente se nutre do que a gente tem dentro, sabe? E eu falo muito isso, assim, não é as mulheres frustradas, tal, né, depressivas, e blá, 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 remédios, não sei o que, lá. Eu falo, se olha no espelho, sabe? Agradece o corpo que você tem. Para de estar buscando coisas fora, um peito, uma bunda. E você vai se olhar no espelho, vai ser só uma mulher com peito e uma bunda, mas dentro você tá toda fodida de novo, cara, sabe? Então não é fora, é dentro. É sobre isso. Esse é o meu trabalho, é sobre realmente fazer a pessoa tirar, sabe, esse véu do olho dela e voltar e sentir o corpo dela vibrando e sentir que ela pode ter um orgasmo de corpo inteiro e saber que isso nutre, que ela vai sair transbordando com os hormônios dela, a flor da pele. Aí não tem como você não brilhar, né? Não tem como uma mulher receber uma massagem tântrica e botar uma roupa e não ir pra noite e não chamar atenção. E não tem como. A mulherada já percebe. A pessoa já chega e fala, nossa, eu cheguei lá, a menina parecia todo mundo olhou pra mim. Eu digo, pois é. Parece que a gente solta uns feromônios, né? Então a gente se nutre disso. É tudo nosso, sabe? Vocês têm isso também. Não precisa ter um parceiro heterotop pra isso. De jeito nenhum. A gente não precisa de ninguém para ser feliz, para ser inteiro com a gente. A gente precisa do outro para trocar. Aí sim, mas aí você tem que estar inteirinho ali com você. E não buscando no outro isso, porque isso vai dar merda, né? Uma hora não vai estar legal. E aí a gente vai tapando o sol com a peneira e aí chega um momento que fica insustentável. É sobre. Tá ótimo, Mara. Pois, então, você que chegou até aqui, os contatos de Mara vão ficar agora no final deste vídeo. Obrigadão, Mara. Eu agradeço muito, muito mesmo. Gratidão pela oportunidade de falar sobre. Papo bem educativo aqui, interessante. Estou até pensando em fazer o curso, Sérgio. Olha aí, mais um cliente. Valeu, galera. Então, até o 4º programa do nosso Papo Galado. Valeu.